Araci Diniz, do Conselho Municipal Tomar banho, de Meio Ambiente fala de Natal. mentira lá na praia. Fala mentira na praia. Boa noite, pessoal. Nós do Conselho Municipal de Meio Ambiente nos reunimos diversas vezes, estudamos várias vezes e o que a gente conseguiu ver foi uma série de situações. Eu vou enumerar algumas como forma de resumo daquilo que já foi falado aqui. E algumas coisas que eu acho que os técnicos da CETESB, que a gente sabe que tem muitos bons técnicos lá, têm condições de perceber isso claramente. Primeiro, é o que o Felipe falou. É um projeto que começa da forma errada porque ele é muito antigo. É uma proposta muito antiquada. Então, quem lê o EIA, quem lê o projeto, lê o EIA e depois lê o RIMA, no RIMA se usam palavras como provavelmente, potencialmente, não tem nenhuma afirmação daquilo que pode ser positivo ou não. O EIA usa uma série de estudos, principalmente, a maior parte deles são dados secundários. Dados secundários de análise de imagens. Só para citar um exemplo, o aspecto de identificação de flora, o que eles colocam de área direta e indireta, nas duas barragens, são 11 parcelas de 100 metros quadrados. Isso é impossível, como muita gente que nem chegaram aí na propriedade. Então isso para a gente seria o mínimo, inadmissível para quem tem uma condição técnica de ver essa metodologia aplicada. Na parte de flora, por exemplo, no final de todos os processos do EIA e depois no RIMA, eles simplesmente dizem que é uma área que tem baixa conectividade e pouca vegetação. Isso também não é verdade pelo que a gente vê no campo. Uma série de estudos nos últimos 4 anos feitos na região identificam uma série de situações locais, práticas, que mostram a quantidade e a qualidade da vegetação. Então acho que isso precisaria ser revisto e refeito, até porque, como já foi citado, são fragmentos que pelo próprio governo do estado estão dentro do processo de estudo do Biota FAPESP, que mostram a conectividade e a importância que está em grau 4 e 5, e que teria sim essa conectividade. Diz que os fragmentos são distantes e isso não é possível. Então é possível, como nos trabalhos de fauna a gente conseguiu identificar todos esses animais realizando esses processos. Existe dentro da área 2 projetos de reservas particulares de patrimônio natural que faz parte do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então eles foram parados porque tinha uma barragem prevista. Eu particularmente acompanho esse processo desde 1989, quando esse projeto já existia aqui para ser feito no mesmo lugar, um pouquinho maior, ia destruir mais pessoas e acabar com mais comunidade, que era para baixo de 2 pontes. E ele volta agora sob a forma de que vai abastecer atender a 2,5 milhões de pessoas. Na verdade, esse número, não precisa ser muito inteligente, esse número é só uma massa de manobra, né? Porque a gente não tem como garantir isso, principalmente por tudo que já foi falado. Não tem água, não tem condição climática, a gente não tem sistema de adução que permita isso, a gente não tem, na verdade, como ficar aqui discutindo uma coisa que não está concluída. Então nós estamos aqui com um papel assim, não sei para que estamos aqui. Bobo! A gente não tem... Palhaço! A gente não tem... essa mentira que eles vieram. A gente não tem condições de avaliar, como conselho, qual o tipo de impacto que vai ter uma obra dessa se ela não está completa. Eu participei de pelo menos 6 dessas reuniões técnicas apresentando esse trabalho. A cada reunião muda alguma coisa. Isso mesmo! Isso mesmo! Isso A aí! gente vê situações diferentes. E aquelas todas que não eram faladas começam pela falta de planejamento. Nas alternativas técnicas previstas para serem previstas lá em 2006, quando a falta de gestão de água não permitiria que se desse a outorga de novo para uma ampliação de uma unidade da Replan, não foi tido nenhum outro tipo de alternativa, que seria esse processo todo de restauração. Um outro aspecto que a gente vê de inconsistência nos dados do EIA é que tem, no aspecto ele fala de geologia e de relevo, em alguns momentos cita
as áreas de relevo e geológicas onde elas vão ser inundadas como áreas de argissolo vermelho, muito úteis para a agricultura, muito positivos para o desenvolvimento, e depois dizem que em volta não tem nada, que só tem pastagem, que só tem áreas degradadas e toda a vegetação em estado inicial. Então são situações que são inconsistentes, incoerentes e que não tem dado que a gente possa avaliar. Não dá para avaliar, seria responsabilidade nossa técnica que colocasse isso para ser avaliado. Eu trouxe umas imagens que estão aí, eu coletei algumas imagens de alguns locais onde algumas coisas já acontecem e que a gente poderia ter uma ideia de que se isso fosse permitido, a gente teria essa situação. Por exemplo... É bem rápido, né? É bem rápido. No máximo 12, 13 minutos. Essa imagem ali, por exemplo, são de áreas que deveriam, se tiver que alagar, vai ter que ser derrubado. Nós temos árvores desse porte dentro dessas áreas. Aquela imagem que o colega mostrou lá de Pedreira, toda aquela região, imagina nessa situação. Pode avançar no próximo. Então a gente teria esse tipo de situação. Imagina o que significa isso para a região toda. Algumas estradas que estão sendo inundadas e que vão desaparecer não constam nos estudos de realocação de estradas, e aí teria que ter um outro estudo de impacto, porque a estrada também tem impacto. Isso não está ali no estudo de forma coerente. Depois do lago cheio, no início se falou de que ele vai aumentar a vazão para X metros cúbicos, e isso vai garantir a regularização da vazão para baixo. Só que essa água vai acabar um dia. Os próprios técnicos, nas outras apresentações, colocaram para a gente que é possível, que na necessidade, como é uma barragem de regularização, ela vai sempre ceder a água para baixo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter situações desse tipo, que nessa foto de baixo ali. Nós vamos ter pequenos brejos formados. Passa a próxima, por favor. Então vai começar a acontecer esse tipo de coisa. Os engenheiros daí falaram que elas podem chegar ao nível zero se há necessidade de água lá para baixo. Quer dizer, nós vamos ter situações como essa daqui. Isso daí está no estudo de impacto ambiental como um processo, inclusive, de foco de todas as questões que a gente já tem de saúde, problemas de dengue, de leishmaniose, de esquistossomose e tantas outras que eles citaram. Mas no relatório não fala mais nada, diz que tudo bem, que não tem problema nenhum. Tudo bem, porque eles não moram aqui. E aqui, para terminar, a gente teria situações que a população no local teria que ficar tentando controlar alguma coisa. Esse tipo de processo, e que os alunos citaram aqui, inclusive da Unesp, o processo de eutrofização, a gente não tem garantia nenhuma de que, realizado a barragem, a limpeza do fósforo não está acontecendo, então isso teria que ser uma condicionante no mínimo, como foi colocado pelo promotor, de tratamento de 100%. Agora, só lembrando, tratar 100% não significa tratar 100% do esgoto do município. O Amparo tem 40 mil no município, mas tem 75 mil no município. Todas as bacias de contribuição, as subbacias que vêm da área rural, trazem todo o esgoto. E pior, trazem toda a contaminação química, que ela não é passível de tratamento nesse sistema convencional. Os estudos que fizeram de levantamentos de processos químicos, eles também são muito poucos, sabe? São muito inconsistentes, precisaria ter muito mais. Não analisaram as subbacias, onde a ocupação de solo está, onde tem plantações que usam agrotóxico e sedimentação, e que chegam até o rio Camanducaia diretamente, inclusive no ponto mais próximo da formação do lago. A barragem que hoje existe lá, que é de 1920 mais ou menos, que traz a história da cidade, que inundado aquilo que foi citado, os fechos, vai fazer com que a gente perca a memória do povo. Perder a memória é perder tudo. Não é? Então, essa barragem hoje, ela tem 5 anos de funcionamento. Ela já está com 90% de assoreamento. Em 5 anos. Ela tinha 12 metros de altura de barragem. Hoje você anda com um bote lá, coloca uma vara de bambu com 2 metros, nem nas laterais, nem no fundo, só tem o centro com aquela situação. E lá diz no relatório que é para 900 ou 1000 anos a possibilidade disso se encher. E ainda tem a possibilidade que eles citaram lá, que é de extravasar isso por baixo.
mas essa erosão continua. O que precisa é gestão de uso e ocupação do solo acima. Isso tem que ser prioridade. A gente não tem condições de entender que um projeto desse possa ser feito nas condições que tem. E a gente espera que, dentro da CETESB, a gente consiga que tenha os técnicos que vejam esse tipo de coisa. E um outro detalhe, está para ser levado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente a proposta do plano de manejo da APA Piracantareira. Nós participamos desse conselho como instituição civil. Em nenhum momento isso foi considerado nessa forma de gestão do território e de como isso vai ser adequado. Inclusive existe nesse plano de manejo novas formas de ocupação e de gestão de reservatórios. Tem um momento em que ele cita a questão de patrimônio natural e que fala que as pessoas têm o lazer, têm a recreação, como foi mostrado em fotos aqui, e que não importa, que isso não vai ser perdido, que com o lago existirá um potencial aumento de possibilidade dessas pessoas agirem ali. Não, não tem possibilidade, isso não está previsto. Então seria importante considerar esse aspecto do plano de manejo da APA. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. A propósito, eu queria deixar protocolar os estudos que foram feitos de fauna e flora de todos esses fragmentos aqui e deixar em mãos aqui para fazer parte do processo. Muito obrigada.